versículos que nós lemos, quando Paulo lutava pelo bem-estar espiritual da igreja. Paulo tinha um cuidado muito grande, um carinho muito grande, uma dedicação muito grande pelo bem-estar espiritual dos crentes dos seus dias, ou daqueles que serviam a Deus juntamente com ele. E claro, irmão, que todo ser humano, de uma vez salvo, chamado por Deus para conduzir o rebanho, tem esse cuidado, esse carinho, esse dever. Tanto é que Paulo chegou a dizer: eu me sinto devedor. Ele estava falando em termos de levar o Evangelho ao conhecimento dos povos, ou das gentes, mas ele se sentia devedor também em questão de ensinar, doutrinar a igreja do Senhor Jesus, que de uma vez já havia crido na obra redentora de Cristo no Calvário. E a gente se preocupa muito com isso. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, há algum tempo, alguns anos, a igreja teve ou manteve, como mantém até hoje, um tradicional culto chamado culto de doutrina, mas que naquela época se pregava mais costumes do que doutrina. Costumes é aquilo que vem e vão, ou aquilo que aqui é proibido, ou se julga errado, mas do outro lado ali já não é assim. Então isso são costumes. Doutrinas são fundamentadas nas Escrituras. Essas nunca mudam. Essas nunca mudam. Doutrinas são baseadas, estão inseridas dentro da Bíblia. E se tivermos o cuidado de lermos, meditar, pensar, estudar, nós vamos ser melhorados através do conhecimento da Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem sabe qual é o credo do assembleiano? Quando a gente era católico, tinha lá o credo lá que a gente acreditava, não tinha? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, não sei o que lá mais, cheio de fósforo, vai por aí a fama. Não tinha? E nós assembleianos cremos no quê? Vocês se lembram que quem é leitor do Mensageiro da Paz sabe disso. Quase sempre no Mensageiro da Paz vem lá uma partezinha lá, até destacada. Me lembro de não faz muito tempo que eu vi, o destaque era até em verde, um verde não muito cheguei, mas era em verde. Lá estava o credo da Assembleia de Deus. Nós cremos no quê? Em um só Deus, né? Cremos na obra redentora de Jesus na cruz, cremos no nascimento de Jesus de uma virgem, e assim por diante. São vários lá. São coisas fundamentadas nas Escrituras. Porque é interessante, irmãos, que um povo bem doutrinado, ou seja, bem instruído na palavra, é um povo de bons costumes. É um povo de bons costumes. Doutrina, ou seja, conhecimento bíblico, gera bons costumes. Mas bons costumes não altera a doutrina, ou seja, a Bíblia. Já pararam para pensar nisso? Um bom costume não altera a Bíblia, mas uma vida bem doutrinada, ela adquire para si bons costumes. Miguel, senta aqui perto da vovó. Ela não fazia avião voar, não, tá?
Então, irmãos, Paulo aqui estava tendo cuidado de ensinar a igreja. Eu percebo que os crentes, ou a igreja, estava ainda bem tenra, ou seja, bem nova na fé, a maioria dos cristãos ali. Então Paulo traz aí a memória dos irmãos cuidadosamente, ensinando. Você veja que ele aí falou, certamente naquele dia, naqueles dias, já tinha um grupo conhecido como Adventista do Sétimo Dia. Ainda que não tivesse esse título, mas estava no caminho dessa denominação. Porque existia lá um problema na igreja, que alguns falavam que não podia comer carne de porco, não podia comer, não podia comer. Paulo chegou para os irmãos e falou assim: olha, faz o seguinte, comprai e comei tudo que se vende no açougue. Lá no açougue vende pé de alface? Vende só pé de alface no açougue? Só couve então. Vende vaca, vende porco, vende peixe, vende cabrito, onde existe grilo de cabrito, no Nordeste nem ouvi. Galinha, etc. Justamente por quê que Paulo diz isso? Porque na igreja estava tendo uma certa dificuldade. Os judeus que haviam crido em Jesus continuavam guardando a lei, mas na mesma igreja tinha um grupo de irmãos que não eram judeus, mas eram gentios, mas haviam crido em Jesus da mesma forma. E esses então acusava aqueles. Então Paulo sabiamente começou a ensinar os irmãos que não era assim que se procedia. Depois ele chegou a dizer, com relação à questão de comer, quando os irmãos se alimentarem, de alguma coisa que foi sacrificada a ídolos. Dá para me ouvir, tá? Existem essas festas de reis, aqui, principalmente nessa região nossa que tem muito. E essa semana casada, parece coisa que ela canta, eu não tenho aqui, né? Canta igual cigarro, meio agosto lá, nessa época do ano. Beleza. E aí, no fechamento daquela coisa toda ali, eles fazem um grande banquete com doce leite, massa branca, dá um pequeno com feijão. E às vezes, o que acontece? Nós temos parentes, amigos que frequentam essas coisas. E de repente ele vai lá e traz aquela tigelada de doce. Quem é que não gosta de doce de leite? Mas gosta, né, mano? Então, traz aquela tigelada de doce. Fala pra gente assim: olha, eu fui na festa do Santo Rei ontem. Eu trouxe essa tigelada de doce aqui. Vamos comer esse negócio. Você come? Você come? É uma coisa interessante, irmãos. Paulo foi um homem tão sábio que ele falou assim: olha, se algum dos infiéis vier ter com vocês e der para vocês alguma coisa de comer, não pergunta nada não. Você quer comer? Não, mas não pergunta. Justamente porque, se eu perguntar, esse você é proveniente da onde, seu mané? E o seu mané falar para mim assim: eu fui na frigideira, eu não vou comer. Porque se eu comer, a minha consciência vai estar batizando. Porque eu sei que a Bíblia me diz para mim não comer. Então, para mim me ver livre desse e também passar por um vexame e o seu mané ficar zangado comigo, eu não pergunto. Eu não vou perguntar. Para ele, da onde que veio, onde é que ela arranjou aquilo, é o leite da vaca de qual cor, se é da vaca preta, da vaca branca, da amarela, da pintadinha. Eu nem sabia. Eu gosto de leite, estou com vontade de comer. Eu vou perguntar, me deu. Vou perguntar de onde que veio, não.
Porque se eu perguntar aí, a menos que eu já sei quem foi lá, é diferente. Mas se a mesma coisa eu perguntar, eu já sei de onde veio. Mas se eu não sei de onde veio, eu vou comer. Aí entra justamente aquela questão que Jesus falou assim, ó, e se beberes alguma coisa mortífera, ou comer, não sei, não lhes fará dano algum. Nesse caso aqui, entra isso que eu estou explicando para os irmãos. Então, na igreja, lá em Coríntios, tinha muito esse tipo de coisa. Eu não vou entrar assim em detalhe, porque não dá também. Mas existia lá uma série de questões que envolviam esses fatores. Então, Paulo advertiu os irmãos justamente por causa da consciência. E depois, meus irmãos, já nos últimos versículos, versículo 32, deixa eu resumir aqui. Ela ainda disse assim, irmãos, portai-vos de forma que não deis escândalo, nem a judeu, nem a gentil, e nem a grego, e nem a igreja de Deus. Eu já falei isso aqui alguma vez, mas não é aqui, isso aqui, vou repetir. Irmãos, vocês sabiam que nós estamos vivendo uma época, dias, bem complicados, e que na igreja, entre nós, existem algumas batalhas entre nós. Sabe por quê? Porque na igreja existem os veteranos. Os irmãos me consideram veterano. Aceitei Jesus lá em 1900 bolinha, nós estamos em 2014. Então, eu tenho 30 anos que sou crente. Então, eu aceitei Jesus em uma igreja, em uma Assembleia de Deus, que era um tanto radical. E que muita coisa que eu aprendi naquela época, alguns até pastores que eu tive, baseando-se na Bíblia, me ensinou alguma coisa que eu hoje vejo os outros fazer, mas eu não dou conta, por causa da minha consciência. E eu fico assim pensando, como na igreja existe uma turma que vem vindo agora, que também não nos respeita como nós somos. Eles acham e querem ter o direito de beleza, e nós que se viremos. Que a gente aguente, faça aguente e puxa. E que assim como nós, os veteranos, que eu considero como veterano, tem coisas que eu não dou conta, eu não consigo. Se alguém me forçar a fazer ou viver assim, eu não vou aguentar. Eu dou conta de caminhar. Eu não vou dar conta. Eu vou esfriar, sei lá, alguma coisa vai acontecer. E eu não vou me sentir bem. Então, a gente está vivendo dias que, como eu disse, vou repetir, existe uma batalha entre nós mesmos. Porque tem aquele grupo que vem lá de longe, há tantos anos, a gente vem aí servindo ao Senhor. E que agora, nesse pleno século XXI, uma turma aí que está vindo agora, que chega no meio da gente e quer que dá tudo de uma hora para outra, e tal, e que a gente dá conta. Principalmente em questão de pregadores, a turma aí que fala cada coisa que a gente chega a se arrepia. Mas não é de poder de Deus, não, é de ficar ao contrário do que está falando. Então, queridos, é justamente nisso que Paulo chegou a dizer. Portais de modo que desse escândalo. Paulo, teve um dia que ele chegou e falou assim: olha, se eu comer carne e escandalizar alguém, eu deixo comer. Eu deixo comer. Então, meus irmãos, que nós venhamos viver a liberdade que nós alcançamos em Jesus, de tal maneira que possamos nos sentir bem e fazer com que quem está
nossa volta também se sinta bem. Se sinta à vontade para adorar a Deus. Se sinta com a liberdade de invocar o nome do Senhor. Então foi por isso que Paulo disse isso. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Então, a nossa postura como cristãos deve ser uma postura inteligente, para não fazer alguém tropeçar na fé, para não corrermos o risco de fazer com que alguém deixe de servir a Deus por causa de um procedimento que ele não aprendeu, nunca viveu aquilo, etc. Então tenhamos cuidado, que sejamos simples, mas que venhamos, irmãos, priorizar uma coisa: a presença de Deus em nós. É o que nos interessa. Pastor, quando eu aceitei Jesus, eu não sabia. Podia criar essas coisas assim, eu não sabia. Eu lá no jornal, minha colega dele era fiel, e todo ano ele dava doce para nós, mas maldava. Aí eu aceitei Jesus, batizei, não tinha batizado não, tinha aceitado, porque senão eu tinha acreditado. Tinha aceitado e estou lá, glorificando a Deus. Aí uma colega lá, que é muito católica, falou assim: Ixa, esse ano você não precisa trazer doce não, porque a minha não come. Eu falei: não. Ela falou: não, agora você é crente? Eu falei: é? Ela falou: é. Eu fiquei quieta. Aí depois que ela saiu, eu perguntei minha colega, que era da congregação cristã. Assim, ela não era, mas a família dela era. Ela falou: não, crente não come não. Eu falei: ai, graças a Deus. Porque eu não sabia. Então se veja, irmãos, que na Bíblia tem lá, não só Paulo, mas tantos outros ensinaram coisas sacrificadas a ídolos, comer carne de animal que é sufocado. Eu acredito que tem casa de gente indo na roça até hoje que eles matam frango assim, ó. Você comeu frango matado assim? Não, eu comi frango. Não vou chegar na casa de ninguém e perguntar: esse frango foi sangrado ou matado assim? Não. Se me der, eu como sem perguntar nada. Eu faço uma oração, Senhor, boa. Não sei como é que morreu. Agora, se eu ver matando, eu não como de jeito nenhum. Não como. Então devemos ter muito cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado com a nossa maneira. Então é isso. Aí existe tanta coisa por aí afora. Mas procura se lá tem o que nós temos aqui. Procura saber se lá tem curas, milagre, tem batismo com o Espírito Santo, se lá tem renovação, se lá tem salvação, se lá tem libertação. Procura saber se tem. Então, irmãos, tudo que nós devemos fazer é procurar conservar no nosso meio a presença magnífica de Jesus. Nós devemos nos preocupar com isso. Conservar, preservar a presença magnífica de Jesus em nós. Amém? Deus abençoe.